Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Londrina! Seja bem-vindo. Como é importante termos um espaço como esse para a gente falar de assuntos tão importantes para milhares e milhares de pessoas. Para você que está acompanhando aqui pela Paiquerê 91,7, nós temos agora um assunto para lá de importante que normalmente a gente só se atenta à importância a partir do momento que você ou tem, ou conhece alguém que tem, ou alguém comenta o seguinte: olha, eu ouvi dizer que está vindo para o Brasil tal situação. Aí a gente se pela de medo e aí a gente começa a procurar informações. Estou falando sobre doenças raras. E eu descobri que tem doenças raras e tem doenças raríssimas. Gente, meu Deus do céu, já era desesperador as doenças raras. Você imaginou, então, doenças raríssimas. Para tanto, eu trouxe aqui profissionais que estão habituados a principalmente dialogar, tratar, porque eu percebo o seguinte: como deve ser complicado você chegar por uma pessoa, criança, para os pais, não é, uma pessoa cheia de vida, cheia de esperança, trabalhando, cheia de projetos, falar: olha, você tem uma doença rara, ou você tem uma doença raríssima, né? O chão some, a pessoa não sabe a quem recorrer, aí sempre fica imaginando como é que eu vou fazer isso com os remédios que tem em Londrina, no Paraná, no Brasil, no mundo, porque às vezes tem doenças infelizmente incuráveis. Mas, enfim, nós estamos aqui não é para assustar ninguém, não. Ao contrário, estamos aqui para descobrirmos cada vez mais o que são essas doenças raras e que são os tratamentos. Enfim, a descoberta cada vez mais é de que temos ótimos profissionais em Londrina que conhecem desse assunto. Entre eles, Leonardo Valente de Camargo, neurologista. Neurologista com foco em doenças neuromusculares, neuroimunologia e doenças raras. Possui doutorado em neurologia pela FMUSP. É professor adjunto da PUC-PR, membro do Conselho Consultivo da Casa Hunter, diretor do Departamento de Neurologia, Associação Médica de Londrina e membro da Câmara Técnica de Neurologia e da Comissão de Doenças Raras, CRM Paraná, gestão 2023-2028. Leonardo, bom dia e muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Bom dia, Marcão. Obrigado. Quero agradecer mais uma vez pelo espaço. Obrigado por chamar a atenção, né, e nos dar esse espaço enorme. Agradeço também a Rádio Paiquerê 91.7 por essa oportunidade de conversarmos sobre assunto que tanto interessa, muitas vezes assusta, mas o nosso papel aqui é amenizar um pouco essa situação e mostrar que estamos vivendo o melhor momento de todos para as doenças raras, ultra raras e doenças que ainda talvez nem conheçamos. Tem isso também, né? Tem muita doença que a Exatamente. gente, não é? Vou falar para você depois, não deixa eu me esquecer disso, doutor. Por que as gripes estão durando mais, as tosses estão durando? Eu sou daquela época, o pessoal falava assim: ah, uma semaninha cura. Não, agora está durando um mês. Ah, qualquer tossezinha não dava nada. Hoje o cara é internado, não é? Então essas gripes, né? Esses vírus cada vez mais complexos e difíceis de serem curados. Não deixe me esquecer disso não, porque volta e meia as pessoas falam: Marcão, pergunta as coisas aí na hora que você for fazer a sua consulta pública. Isso aqui é praticamente uma consultona, né? É uma consulta pública aqui, né? Júlia Liut, médica geneticista. É farmacêutica e médica com residência em genética pela USP de Ribeirão Preto. Atende Londrina há mais de 3 anos, pacientes na investigação e diagnóstico de doenças raras. Júlia, seja bem-vinda e muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Marcão. Obrigada por esse espaço e poder estar com vocês aqui para a gente conversar muito sobre o meu dia a dia, que também é das doenças raras, e repassar a informação para todo o público que nos ouve. Muito bem. Geneticista, um dia eu perguntei assim, de uma forma muito leiga, né? Falei: o que é um médico geneticista? E aí o médico geneticista disse para mim assim: ó, bom, se fosse numa estrutura de análise, é como se ele tem que ser um dos primeiros médicos lá em cima quando você tem que fazer sua consulta. Porque depois ele geneticamente vai definir o que é que você tem e você procura os outros médicos. Eu falei: será que ele está falando isso só para puxar o saco para a especialidade dele? Não é não. Aí fui descobrir com o passar do tempo que um geneticista, sim, ele precisa ser procurado, né? Ele precisa passar pelas nossas vidas, porque a gente precisa descobrir o que nós somos antes de descobrir as doenças que nós temos, né? Sim. Então é válido a consulta com o médico geneticista porque a gente tem acesso, vamos dizer assim, do DNA, né? Que é a região, o DNA é tudo que nós temos, né? Do material genético que a gente herda da nosso pai, da nossa mãe, e que, querendo ou não, também nos define
quanto a não só a cor da pele, a cor do olho, mas também a condições de saúde. Então, a gente hoje tem exames genéticos e possibilidades de diagnóstico para auxiliar no tratamento de algumas condições que temos a possibilidade de tratar ou até de ajudar orientando o paciente de como se cuidar a vida toda. Muito bem. Camila Bonomo, fisioterapeuta, clínica N3. Clínica N3. Daqui a pouco eu quero saber o que é isso aqui. Graduada em fisioterapia pela Universidade Estadual de Londrina, programa de aprimoramento profissional em terapia intensiva, com mestrado e doutorado em Ciências da Saúde na Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e atualmente atua como fisioterapeuta na clínica N3, em Londrina. Camila, não é fácil não, hein? Tem que continuar estudando, porque as doenças começam a aparecer. Uma você resolve, outra resolve mais ou menos, a outra daqui a pouquinho. Ah, mas isso aqui não, isso aqui tem um dissidente disso, dissidente daquilo. E aí, vocês profissionais não podem parar de estudar nunca. Bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigada pela abertura para falarmos sobre esse assunto, né, que às vezes não temos tanto conhecimento no dia a dia. Obrigada, Paiquerê 91.7, pelo momento aqui para a gente poder conversar um pouquinho. E também nossa convidada Adriane Loper, engenheira da computação e mestre em educação, professora universitária e palestrante, ativista na causa da AME e outras doenças raras, participante na criação da lei de Biossegurança, Células-Tronco, em 2005, certificada no curso introdutório de avaliação de tecnologias em saúde, ATS, para gestores do Sistema Único de Saúde, o SUS, em 2020, avaliadora do MEC e presidente do Instituto Fernando Vasconcelos de AME e Doenças Raras, conselheira no Conselho Municipal de Saúde de Londrina, gestão 2023-2027. Adriane, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Marcão, é um prazer estar aqui com você. Tenho que agradecer esse espaço que você nos traz, que a Paiquerê nos traz, e é muito bom a gente falar das nossas experiências. Eu vivo o lado de lá, o lado do paciente, né, que eu vivi uma doença rara com meu filho, então é muito, muito, muito importante nós termos aqui os médicos, fisioterapeuta, que são todas as terapias que nós precisamos nas doenças raras. Então é de suma importância a gente debater, conversar, trazer isso, né? Então eu posso dar o lado do paciente, que é uma jornada dura, mas isso facilita a vida dos outros. Então é muito bom estar aqui com vocês. Muito bem. Para vocês quatro, doença rara, ela passa a ser rara quando você a descobre, ou ela já era rara e ninguém sabia, né? E aí me disseram também que tem doenças raríssimas. São doenças... Quando alguém começou a descobrir isso no Brasil, assim, foi tipo assim, olha, gente, essa doença quase ninguém tem. Mas, já que quase ninguém tinha, como se descobriu primeiro? São pesquisas. Vai se tendo terapia, tratamento e não cura. Vai de novo, outra terapia, não cura. E aí é dessa forma que você vai descobrindo que essa doença é rara, pelas quantidades de terapias e avaliações, ou exemplos de fora do país. Como é que se descobre que essa doença é rara? Ah, já descobri, essa doença tem lá da África, não tentaram curar lá na África e não conseguiu, aí ela veio para a Europa, da Europa ela passou não sei aonde e chegou no Brasil. Ah, então tem médicos que conversam entre si. Apenas uma avaliação de vocês, de como é que se chega a dizer aquela doença é rara. Mas como é que se descobre que aquela doença é rara? Uma boa pergunta, viu, Marcão? Realmente. Eu não tenho a ideia de quando se descobriu uma primeira doença rara, depois o Leonardo também soma com a gente. Vamos pensando aí, como é que se descobriu isso? Mas assim, na área da genética, a gente tem que, para uma condição rara, a gente também precisa muito do estudo de populações. Então, a gente tem que, aqui no Brasil, nós somos muito miscigenados, né? Então, tinha indígenas, europeus, africanos, e a nossa população é muito variada. E a gente tem muitos estudos envolvendo europeus, outras regiões do mundo. Então, a gente tem alguns dados de prevalência, às vezes mais de fora do Brasil do que do Brasil, por conta da nossa população ser muito misturada, né? Nessa base aí da colonização mesmo. E a gente tem, por definição, uma doença rara que ela existe quando a gente tem no Brasil, por exemplo, 1 a cada 65 pessoas convivendo com essa doença rara. Então, a gente tem mais de 7.600 condições raras, e dentre essas 7.600, a gente tem que a grande maioria, 80%, é de causa genética.
7.600 doenças raras Exato, catalogadas? exato. Que existe e que a gente conhece hoje. Hoje, até agora. É, até Sabadão. agora. Amanhã é capaz de descobrir mais uma nova. Mas é isso que eu falo para os pacientes, Marcão, realmente, a gente tem que, do nosso DNA, nós temos 20.000 genes, que dão não só a cor da pele, como eu falei, do cabelo, mas a gente tem que os genes dão função para todo o nosso organismo. Então, para você me ouvir, para a gente enxergar, para a gente crescer, para o nosso cognitivo, para a nossa força, a gente tem tem gene dando função para tudo. E a gente conhece a função de em torno de 7.600 genes. Então, a gente tem muito caminho ainda para andar, de mecanismo de condição de saúde. E, tecnicamente, a ciência está nos ajudando nesse processo todo, inteligência artificial. Eu penso que sim, né? Porque, Sim. de repente, a gente sempre está reclamando, mas tem muita tecnologia no mundo, mas essa tecnologia para doença rara, eu acho que ela é muito benéfica, não é? Não, com certeza. A gente tem que o projeto inicial ali que ajudou muito foi o projeto Genoma Humano, né? Que ele começou em 93 e terminou em 2002 ali mais ou menos, que foi uma junção de vários países para tentarem realmente entender a função do DNA do ser humano, para entender o mecanismo de algumas condições de saúde. Então eles tinham esse objetivo e vários pesquisadores se uniram ali com milhões de dólares para realmente definir. E nesses 13 anos de projeto foi que a gente conseguiu sequenciar o DNA do ser humano. E de lá para cá, a gente tem realmente grandiosos avanços no conhecimento do mecanismo molecular e hoje até algumas condições tendo possibilidade de tratamento, às vezes não cura, mas de realmente amenizar os sintomas, né? A gente acho que vai falar muito, pegando a experiência da Adriane, do filho dela, que teve a AME, que é uma condição que hoje a gente tem medicações que auxiliam no prognóstico do paciente, dizendo que não vão curar, mas que vão amenizar a evolução da condição de saúde. Insistindo um pouquinho mais com você, quando você comentou o seguinte, um país, né, miscigenado, um país com tantas etnias, né, um país que vem tanta gente do mundo inteiro, né, nós fomos desde 1500, né, no descobrimento, existem controvérsias quanto a isso, mas enfim, europeus vieram para cá, asiáticos vieram para cá, não é verdade? O mundo todo veio para cá. Essa mistura toda também colabora para grandes pesquisas, porque, exemplo, se você vai na Groenlândia, se você vai no Alasca, Sim. se você vai no Polo Norte, aquela população ela é menor e provavelmente não teve tanta miscigenação assim. Uhum. Então ela é única, não é? Então você tem um DNA ali um pouco mais restrito, porque ali as tradições são as mesmas, né? As décadas e décadas da mesma família se constituem, às vezes casando com pessoas da família, Exato. enfim, não é verdade? Tem alguns países que tem a endogamia, né, que realmente casam entre primos, e a gente tem... Vai para a Letônia, é diferente. Cara, nós estamos falando de Brasil, que tem 200 países dentro do Brasil. É um campo de pesquisa muito maior. Muito, a gente tem hoje, então, vários projetos em andamento, Genoma SUS, né, então a gente até tem uma colega que está fazendo esse projeto, faz parte, mas a gente tem por intuito sequenciar o DNA do brasileiro e que quando a gente compara com o do europeu é realmente diferente. Então a gente tem que os exames genéticos existem hoje e que eles realmente nos facilitam muito para diagnóstico, mas ainda não temos o DNA do brasileiro para ter uma comparação com o brasileiro, não. A gente é tão misturado. Quando eu falo assim, cara, eu sou africano, tem amigo meu que fala, para com isso. Juro, cara, é verdade. Ó, nós temos aqui árabe no nosso sangue, alemão no nosso sangue, africano no nosso sangue, e é verdade. É uma mistureira. Posso aprovar, continuar comentando isso com meus amigos? Pode. É conversa de boteco, lógico, conversa de boteco. Mas eu sou ariano puro, eu sou japonês puro. Não é. Se você nasceu no Brasil, não é. Essa já misturou. Já misturou. Misturou, então, para o geneticista isso é ótimo, né, cara? A faz gente uma pesquisa. Então, tudo que a gente for falar de condições raras, a gente tem algumas prevalências que a gente usa, às vezes, o dado da Europa, porque não temos ainda o dado da nossa região, do Brasil. E algumas condições raras a gente nem tem ainda a definição. É uma a cada quantas pessoas que a gente tem? Cara, sai um índio lá da Amazônia, casa com um gaúcho. Aí aqui embaixo do gaúcho ele teve relacionamento com o alemão, mas aí ele sobe pro Mato Grosso, casa com alguém no Mato Grosso de uma outra raça. Aí sobe lá pro Nordeste, pegou alguém que a mãe era polonesa, veio e casou. Falei, meu Deus do céu, o cara desce em São Paulo. Falei, bicho, para que se você falar para mim que você é puro de alguma coisa, é mentira. Sim, exatamente isso. Geneticamente, nós somos muito misturados. Eu vou dizer que a maior parte, sim, de nós, né, realmente de onde estamos, né, a gente tem as ancestralidades, às vezes italiano, português, mas realmente, se tá aqui no Brasil, a gente já tem também muita mistura, né, das nossas gerações anteriores, realmente é isso. Tem exames genéticos que conseguem meio que estimar da onde que é a sua ancestralidade, né, tem exames hoje direto ao consumidor que conseguem responder direto essas ao perguntas. consumidor. O pessoal manda me oferecendo isso. Marcão,
vai lá fazer uns testes. Não, eu tenho medo. Exato. A gente tem esses testes, né, direto ao consumidor, que realmente falam sobre ancestralidade, mas para condições de saúde, a gente tem que os bancos de dados ali, eles não são validados cientificamente. Então... É muito mais para curiosidade. Exato, para curiosidade. Para curiosidade. Uhum. Muito bem. E aí, doutor? É isso, eu gosto muito de falar, de comentar com os alunos, com as pessoas, que sim, o raro é o que a gente não conhece, né? Mas falando em doenças raras, a gente precisa traçar um norte, porque eu preciso definir, como a doutora Júlia falou, o que é uma doença rara. Então o Brasil segue mais ou menos a classificação da OMS, então eu considero uma doença rara quando eu tenho menos de 65 pessoas para cada 100 mil habitantes. E aí você falou das doenças super raras, a gente chama de ultra raras, quando eu tenho menos de uma pessoa para cada 50 mil habitantes. Mas aquela pessoa que não conhece uma doença comum, para ela é rara. Então, nós precisamos conhecer as doenças raras. Quando atingimos quase 8 mil doenças catalogadas, é óbvio que individualmente a gente não vai conseguir de todas. Conhecer nem sequer a menor parte delas, né? Procurar uma doença ultra rara é procurar uma agulha no palheiro. E se eu não tenho esse conhecimento, eu preciso me juntar a pessoas. Então, o objetivo do tratamento e a forma como a gente vai conseguir viabilizar esses diagnósticos, tratamentos, tudo, é realmente criando um ecossistema, como se fala muito em tecnologia e tudo, tem que criar um ecossistema da comunicação. Então, isso que a gente está fazendo aqui é uma coisa muito importante. A definição da doença rara é uma definição para que a gente possa utilizar e categorizar as doenças em si, né? Mas quando a gente fala que elas são raras quando a gente está analisando individualmente. Então, eu tenho atrofia muscular espinhal, ela é uma doença rara? É. Mas quando eu junto todas essas quase 8 mil doenças, elas são muito frequentes. No Brasil são 13 milhões de pessoas com doenças raras e ultra raras. Então elas são, eu gosto de dizer muito, elas são raras na sua individualidade, mas em conjunto elas são muito comuns, muito frequentes. As pessoas falam, mas doenças raras elas são doenças genéticas. Sim, 80% delas são genéticas, 80% delas começam na infância, mas eu tenho doenças que são hematológicas, pulmonares, gastrointestinais, tenho doenças tumorais, tem cânceres que são genéticos. Quando a gente, e são raros, então as doenças raras elas vão englobar quase que todas as especialidades, se não todas as especialidades, e muitas a gente ainda não conhece. Então essa tecnologia ela é muito importante para a gente chegar até essas pessoas e obviamente chegando até essas pessoas conseguir direcionar um tratamento específico, né? E mais uma vez a gente entrou aí nessa questão da tecnologia, é importante, a tecnologia vai nos ajudar, sim, só que qual é o grande problema que a gente vive hoje na inteligência artificial? Ela tem que ser alimentada. Né? Quando você faz uma pesquisa ali no chat GPT, agora o 5, então ele vai buscar uma grande base de dados e ele depende que as informações que estejam inseridas ali sejam fidedignas, e não é o que acontece. Exato. Sequer num prontuário tem informações, então a gente são nossos aliados, sim, mas muitas vezes a gente vai acabar se direcionando por eles, o que vai realmente fazer com que a gente tenha dificuldade, porque as informações que estão inseridas ali têm que ser informações que são adequadas, né? Muitas pessoas começaram a aparecer com doenças assim não diagnosticadas ou para serem estudadas depois do Covid, depois das vacinas, um debate internacional sobre isso. Londrina também, volta e meia, vocês se deparam com situações tipo assim, olha, isso aqui a gente vai precisar dar uma olhadinha, porque eu percebi que após 2020 para cá, parece que foi ontem. A minha impressão Covid parece que foi ontem. Parece que a situação... A gente perdeu essa noção de tempo, não é verdade? Né? De eu 5 perdi anos, foi de muito 5 anos para rápido. cá, parece que foi ontem, não é? Isso, no seu consultório, no seu dia a dia, nos seus estudos, após Covid, a coisa mudou um pouquinho em questão de observação? Mudou, Marcão. Assim, depois todo mundo vai contribuir, mas o que eu acho que a Covid trouxe de maior impacto para a gente não foram nas doenças imunológicas, reações imunológicas relacionadas seja ao vírus. Muitas pessoas falam em relação à vacina. Na minha opinião, o vírus é que realmente tem essa capacidade, igual vários outros vírus que tivemos, mas a Covid impactou muito na questão mental das pessoas. Ela trouxe um prejuízo muito grande para quem não soube aproveitar ou para quem não estava numa situação socioeconômica e educacional favorável, e ao mesmo tempo ela trouxe uma grande oportunidade para quem conseguiu enxergar ou quem tinha uma condição socioeconômica e educacional para aproveitar. Então nós vimos pessoas entrando em depressão, pessoas ficando realmente muito isoladas, e nós vimos pessoas que se reenxergaram quando
enxergaram aquela Covid, voltaram para dentro dos seus lares, conheceram, a gente brinca até, né, fala assim, olha, realmente precisou de uma pandemia para eu conhecer minha esposa, meu marido, que está casado há 30 anos, mas só naquele momento é que ficou confinado. Algumas pessoas se separaram Olha quando se só, conheceram, filha, outras... Você tá aqui, olha só, filha. Porque você foi obrigado a ficar com as pessoas, então ali você acabou conhecendo algumas coisas que talvez você jamais conheceria sem essa oportunidade, né? Então, assim, essas questões são realmente, para mim, muito importantes, né? O impacto mental trouxe para a gente um grande prejuízo, sem dúvida, foi o maior impacto que a pandemia trouxe, mas ela trouxe a oportunidade de nos conhecermos, a oportunidade de avançarmos com a tecnologia. Não se fazia, as pessoas abominavam uma teleconsulta, uma videoconsulta. Hoje você pode se consultar com o médico no Brasil, no mundo inteiro. Quero pegar na mão do meu médico, olhar no olho. Você apagou, né? 2020, aí, ó, você olhar no olho, você vai morrer. Então é melhor você fazer a videoconsulta. E hoje isso para as doenças raras, e para todas são importantes, mas para as doenças raras, como a gente disse, são nichos de profissionais que atendem, que gostam disso. Tem profissional que vê uma doença dessa e fala, não, procura essa pessoa que ela entende disso, eu não quero, ela quer se livrar, ela quer algo mais comum. Tudo bem, tá certo, cada um na sua atividade, mas isso possibilitou as pessoas chegarem até um diagnóstico mais rápido, tem estudos mostrando isso, atingirem populações que antes não eram possíveis e que nós aceleramos um processo, seja de pesquisa, seja de comunicação, de consulta, fazendo essa informação chegar para as pessoas de uma maneira diferente, fazendo até a consulta chegar para essas pessoas de uma maneira diferente. Né? Adriane, falar em consulta e as pessoas confiaram cada vez mais na tecnologia e a tecnologia está à disposição. Para você que é engenheira da computação e mestre em educação, mudou muito o mundo pós-pandemia, né? E é um assunto recorrente ainda, né? 5 anos depois, eu continuo a parecer assim, que aconteceu ontem na minha vida, né? Bem, Marcão, nós estamos no AC de antes Covid e o DC depois da Covid, né? Porque o mundo, primeiro, teve um olhar tecnológico que não existia. Eu, particularmente, fiquei muito empolgada com alguns resultados, né? Só complementando o Dr. Léo, a doutora Júlia. Por exemplo, eu convivi muitos anos com oxímetro. As pessoas não sabiam o que era um oxímetro. Então, estou falando de população. População que não é médica, que não é da área de saúde, né? E agora todo mundo tem em casa, Agora né? todo mundo tem, até porque o preço é razoável. Eu, quando comprei um oxímetro há 29 anos atrás, eu tive que importar, pagar em dólar ainda, há 29 anos atrás. Então, assim, era algo muito inacessível, né? E hoje nós temos aí uma leitura, né, rápida, e barata, né? Você pode ter em casa, enfim. Então, eu acho que a Covid, assim, ela trouxe, primeiro, o entendimento desse mundo virtual, né? Que muitas pessoas não queriam, e elas foram obrigadas, sim, né, a entrar nesse universo, a entender, a ligar, poder fazer uma teleconsulta, poder fazer uma live ou um podcast, né? Que antigamente, claro que fazia-se, mas era um nicho muito especializado. E hoje, aí acontece com todo mundo aprendeu a lidar com a tecnologia. Então, eu que sou fã número 1 da tecnologia, né, e assim, só complementando a doutora Júlia, né, ela falou que é uma dificuldade grande nós sabermos o que o brasileiro ou como que ele é, do seu DNA, né, de como ele é constituído. E, assim, eu vejo tanto essa mistura, quanto... Eu fui num congresso mundial e uma coisa que me chamou muita atenção foi como tinham pessoas trocando suas experiências, né? A Índia é um país, olha, pelo menos assim, de todas as doenças raras ou ultra raras que a gente conhece, lá tem todas. Daí eu fiquei, né? Eu perguntei para o médico, eu falei assim, mas por que tanto? Por quê? Porque lá a divisão de castas, né, dos grupos, são entre si. Então, os parentes, né, vão casando com os parentes, então é consanguíneo, e a consanguinidade já gera aí uma série de deficiências, né? Então, é impressionante o quanto isso impacta, né, num país assim que eu nunca tinha parado para pensar, né? A na Índia. Índia.
Na Índia, como que são as doenças raras lá, que era um congresso falando de doenças raras e ultra raras. A gente não para pensar, mas é impressionante. Lá tem o leque todo, né? Então, aí outro dia me perguntaram assim, nossa, mas descobri uma doença lá que tem uma em não sei quantos mil. Daí eu falei assim, procura na Índia. Na Índia você vai achar alguém especialista. E nesse congresso mundial, esse médico, provavelmente indiano, ele passou essa informação para você. Porque a gente estava falando das incidências, né, principalmente de AME. Eu fui para representar a AME, né? E, assim, a gente falando, então tinham tantos médicos, o pessoal da saúde e as pessoas envolvidas, né, o público em geral. E, assim, eu não entendia, né? Eu fiquei na dúvida. E como boa curiosa, né, a gente vai atrás e procurar e saber o porquê, né? Então, algumas interrogações têm que ser faladas. Você comentou a respeito da atrofia muscular espinhal. Sua vida, hoje, ontem e amanhã, também está sendo pautada em cima disso. Você atravessa o mundo atrás da AME, não é verdade? Isso, a AME, atrofia muscular espinhal, é uma doença rara que, em função de vários fatores, por exemplo, nós temos 3 medicações incorporadas no SUS, né? Então, assim, vieram dos Estados Unidos, mas veja, atrofia muscular vem do final do século passado, 1890, que estudaram, que descobriram, eram 2 pesquisadores que descobriram a atrofia. Então, nós estamos falando de muito tempo. Só que há 29 anos atrás, eu não tinha referência nenhuma quando meu filho nasceu. Ninguém sabia. Vamos pensar em 29 anos atrás, sem internet, com telefone caro, né? Então, você tinha que buscar. Ainda bem, daí eu entendo algumas coisas da nossa vida, ainda bem que eu fiz tecnologia, porque pela tecnologia, há 29 anos atrás, com internet cara, discada, enfim, eu consegui informação dos Estados Unidos, porque não conseguia aqui. Tinha assim, um rodapé nos livros, até hoje não mudou muito, mas, né? Mas assim, hoje fala-se de atrofia muscular espinhal, hoje fala-se de distrofia, hoje fala-se da síndrome do X frágil, hoje falam-se das doenças raras, né? E que não são tão raras assim, né? A gente viu aqui, a Júlia estuda, o doutor Leonardo estuda, a Camila trabalha com todas essas pessoas com AME. Aí, em qualquer lugar você acha uma pessoa com AME. Não é tão raro assim, mais, não, né? É assim, talvez estivessem muito espalhados, né? E como se fala sobre esse assunto, por isso que eu agradeço muito esse espaço, pela gente poder falar, né? Trazendo a palavra aí dos especialistas, de alguém como eu que vivi essa situação. Eu percebo cada vez mais o quanto é que você continua deixando isso muito vivo, né? Não é verdade? Isso é muito importante. Esse espaço aqui são espaços representativos. E, Adriane, você continua, desde que eu te conheço, você continua buscando a solução, buscando informação e, principalmente, a divulgação disso tudo, né? É importante. Eu acho que isso é fundamental, né, Marcão? A informação. E hoje, então, eu fico feliz com esse avanço da tecnologia, da inteligência artificial, das possibilidades para as pessoas, para qualquer pessoa, né? Porque a informação vai chegar. É difícil? É difícil, muito difícil, mas, assim, se você não falar, ninguém vai saber, né? Então, assim, eu tenho aqui todos os meus queridos aqui, né, aliados que estudam, que vão atrás nas suas áreas, e é assim que a gente constrói, né? A gente melhora as condições de vida de várias pessoas. É um pequeno ecossistema, querendo ou não. Na verdade, isso aqui tem um hub de conhecimento. No próximo bloco, daqui a pouquinho a gente volta, eu quero saber também sobre esse DNA, essa sua pesquisa, se geneticamente isso está ligado a hábitos de comportamento, não é verdade? Se os nossos hábitos de comportamento revelam verdadeiramente o futuro que a gente vai ter, porque me disseram até que pelo próprio polegar a gente consegue identificar o que seremos no futuro, principalmente se pegar isso de criança. Você vai ser atleta, você não vai ser atleta, você vai ser boxeador, você vai ser corredor. Tem muito fake news nisso tudo, mas tem muita realidade também. Não sai daí, a gente já volta com doenças raras e curiosidades do podcast de hoje. Muito bem, estamos de volta e o bate-papo é a respeito de doenças raras e
curiosidades, porque a gente começa a falar sobre doenças raras e aí, curiosamente, a gente vai caminhando para situações como comportamento, não é? Países que nos ensinam ou que a gente olha para aquela direção e fala, nossa, isso está sendo pesquisado lá, vamos trazer isso para o Brasil também, não é? A gente começa a descobrir cada vez mais a respeito de... A Júlia acabou de comentar isso, um país como o nosso, né, com tantas etnias, miscigenação para tudo quanto é lado, uma diferente da outra, um país rico, bonito, gostoso, não é? A pessoa quiser dar a volta no Brasil inteirinho, ele vai começar a comer comida diferente no sul, chega no norte, outro tipo de alimentação, outro tipo de sotaque. É esse o país que a gente ama, que a gente preserva, conserva, mas também tem que pesquisar. Nele existem doenças raras. Não é necessário centros de especialização e pessoas dedicadas como a Adriane, que... Cara, desde que descobriu o menino há 30 anos atrás, seu filho falou, opa, calma aí, eu lembro da sua história, no primeiro podcast que a gente teve, ela falou, não, eu não tinha nada, não tinha dinheiro, eu não tinha conhecimento, eu fui estudar, é meu filho, eu amo ele, eu vou curar esse moleque, se não curar, eu vou atrás de solução, e aí você acaba encontrando solução para meio mundo em volta de você, não é verdade? Porque você gira todo esse processo e tudo que está em volta, óbvio que como mãe, é o teu filho, só que você criou uma sinergia tão positiva em volta de você que outras pessoas já começam a agregar valores e conhecimentos e curiosidade. Liga para a Adriana que a Adriana sabe. Liga para a Adriana que a Adriana sabe. Não é verdade? Isso é tão necessário, né? Não é? Então, e é difícil, né? Porque assim, quando você tem uma dor, você se recolhe, né, com aquela dor. Você quer resolver teu problema, sem dúvida nenhuma, mas até o doutor Leonardo falou das doenças mentais. Nossa, nessa pandemia, nós, assim eu digo, as famílias com doenças raras sofreram muitas perdas. E a criança vai ficar com quem quando morre o pai e a mãe? Tivemos um caso dentro da AME e das doenças raras, vários casos. Às vezes a criança estava só com a mãe faleceu de Covid, né? E assim, a gente tem que encarar a realidade de frente, estamos todos envelhecendo. Sim. Os nossos filhos, com quem ficarão? Quem cuidará deles? Isso já causa uma loucura dentro de você, né? Então eu vou me recolher para tentar resolver o meu problema. E por isso que eu acho super importante a gente falar sobre, né? E falar sobre os problemas, a depressão, a tristeza, tudo que envolve isso, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa fica retraída com o médico, né? O médico vai resolver a saúde, ele não vai resolver outros problemas, né? Por exemplo, você pode até ir no psiquiatra e falar assim, eu estou deprimida, né? Ou ele vai diagnosticar lá que você está deprimida. Mas assim, é tão bom falar com pessoas que estão passando pela mesma situação. É verdade. Camila, é uma equipe, então, nesse momento, uma equipe multidisciplinar, ela é mais do que importante, porque você trata, às vezes, ali, ou você se direciona por uma pessoa que tem um problema, que às vezes ela não está nem te escutando, ela não está te vendo. A doença impossibilita essa pessoa de ter um contato com o mundo. E aí você não vai tratar aquela pessoa, você trata ela com a doença dela. Mas e o entorno dela é o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, não é verdade? É a família no todo, isso mesmo, né? eu estou ouvindo a Adriane falar assim, meu Deus, tem que falar alguma coisa. A gente pensa muito, fala assim, que nem a Adriane teve filho com homem. Tem diversos comprometimentos, problema de alimentação, né? A parte motora, mas e o familiar que cuida, né? Que fica 24 horas? Não é todo mundo que tem a condição financeira de pagar um cuidador. A mãe que fica 24 horas. E a gente vê assim, no consultório, a gente tem as famílias que vão levar os filhos ou até os pais. Eles não têm um tempo, né? Eles perdem toda aquela qualidade de vida deles para tentar ajudar e manter a qualidade de vida do familiar, que eles são cuidadores e familiares, né? Você acaba abrindo mão da tua vida, né? Principalmente a mãe. Sim, a mãe vê enquanto mulher. Muitas mães que os pais simplesmente vão embora e deixam com os pais. Eu tenho mãe tem um paciente nosso autista de quase 40 anos, a mãe cuida sozinha, e ela tem 1,5 m e ele tem 1,90 m. Então é ela e o filho. Tanto que ela vai lá e fala assim, fica um pouquinho, toma um café, quer dar uma volta, depois a senhora volta, né? É um tempo que ela vai ter para ela, né? Então a equipe multidisciplinar, ela não trata só o problema do paciente. A nutricionista
cuidar da parte alimentar, da parte nutricional, a fono, a TO, que a gente acaba ajudando a qualidade de vida, né? Melhorar a acessibilidade dessa pessoa dentro de casa, fora de casa. Mas, assim, um assistente social para auxiliar a família, um psicólogo para auxiliar a mãe, o pai, a família em torno, né? Para até aceitar um pouco aquela condição que muitas vezes a condição de uma pessoa com doença rara é uma condição assim, por um tempo prolongado, né? Então, muitas crianças nascem com aquela doença, né? A gente tem a maioria dos casos que já nasce, que é genético, então vai ser o resto da vida. E tem que auxiliar essa família. Então, o assistente social, psicólogo, é muito importante Com certeza, esse né, auxílio. Comigo, eu fiquei desesperado agora, é verdade, né? A gente vai passando. E atrás eu fui bater um papo com o meu médico, eu falei, você não vai morrer cedo não, né, cara? Ele falou, por quê? Eu falei, você é mais velho que eu? Vai que você vai. Quem vai saber de todas as minhas coisas é você. Ele falou, Marcão, que medo. Eu falei, é verdade. Porque mamãe e papais de portadores de doenças raras, Sim. não é? Eles vão acabar um dia indo e aquela criança que vai se tornar um adulto também, sobrevivendo, não vai ter a tutela dos pais. E aí a equipe precisa, né, é necessário. Sim, e precisa desse apoio. Atrair mais pessoas, não é? De falar até com os pais, olha, vamos fazer uma organização, porque acontece muito dos pais irem antes, né, talvez, né? Então, de deixar um tutor, de organizar mesmo essa parte e até tira um peso um pouco familiar do pai, né? O que eu ia falar é realmente isso, que por trás do diagnóstico, olha quanta coisa que se envolve, Sim, né? Realmente. Quanta coisa. E quanto à genética e a essas condições raras, a gente tem estudos trazendo que a odisseia diagnóstica, né? Até chegar ao diagnóstico, algumas condições levam 5 a 7 anos, às vezes, dos pais levando em colegas médicos que às vezes nunca ouviram falar ou não conhecem uma condição rara, e aquele caso fica, às vezes, uma intrigância de que não sabe o que é, até chegar ao diagnóstico correto, às vezes demora 5 a 7 anos. Uma média até 7 anos da descoberta, que aquela feridinha, que aquela coceirinha, aquele vômito, aquela tontura, aquela perda muscular, ou aquele caso de atraso do desenvolvimento, é uma doença rara. Exato. Às vezes são vários sintomas juntos que não batem numa doença já conhecida. Exato. Então é um mais sintoma diferente, diferente, que não fecha o diagnóstico ali, fica um tempo. E até eu acho que, puxa, nós estamos falando de 8.000 doenças, nenhum médico vai ter conhecimento, né? É impossível para qualquer ser humano. Eu lembro do dia que você falou isso. Mas uma coisa chocante, que é um dado real, vocês estavam falando aqui, nas doenças raras, 70% dos pais deixam a mãe sozinha até a criança completar 1 ano de idade. Então, veja que isso é um dado nacional do Brasil, tá? Então, assim, imagina uma condição que ninguém sabe o que é, que ninguém entende, que os médicos não compreendem, e antes de 1 ano de idade, o pai, na maior parte das vezes, acontece com a mãe também, mas a maior parte das vezes acontece por conta dessa questão histórica mesmo, e é o que acontece mesmo, ele simplesmente abandona antes da criança apresentar 1 ano quando de idade. Os pais já sabem o que é, né? Às vezes, eu não quero um filho deficiente, aí o pai some. Sabe que vai dar trabalho, né? Eu fiquei 9 anos no Hospital Pequeno Príncipe, né? Essa estatística não era só 70%, doutor, era 95%. Meu Deus. Não apenas com doenças raras, em Curitiba. Dentro do hospital, as crianças que demandavam, por exemplo, várias cirurgias, fosse cardíaca, fosse outro tipo de cirurgia, né, uma criança com Down, os pais abandonavam. E não foi diferente comigo também e com o pai do meu filho, né? Então, eu tive que encarar a partir dos 2 anos do Fernando, até os 9 que ele viveu, sozinha. E, né, então, eu sinceramente admiro os pais que permanecem nessa relação. Exatamente. Porque, assim, ele se desvincula, não da mulher, ele se desvincula do filho também. Da Isso é família, muito triste. né? Hoje, com a maturidade, eu até compreendo melhor, né? Que a gente não consegue dar mais do que a gente tem, né? Por lei, existe alguma sanção? Existe uma lei do abandono? As mesmas leis que para a população em geral. Você não vai ter uma lei diferente. Mas eu queria, Adri, eu acho que assim, a gente está falando sobre problemas, né? Mas muitas vezes a pessoa que tem uma doença que
a gente vai dar uma notícia ruim, uma notícia... A gente já falou sobre isso outras vezes, né? Converso isso com a Camila, até com a Adri, nós comentamos sobre isso. A pessoa, muitas vezes, ela não quer o tratamento, ela não quer a cura, ela só quer saber o que ela tem. E o problema, o que é mais angustiante, não é você receber um diagnóstico, olha, é uma doença grave, a expectativa de vida é tanto e não tem o que fazer. Do ponto de vista medicamentoso, aí entra o suporte multidisciplinar que a gente precisa para a maior parte das doenças. São pouquíssimas dessas doenças que têm um tratamento com remédio certo. Mas quando você oportuniza um diagnóstico, às vezes é aquilo que eles querem. Aí começa um outro passo, que é buscar tratamento, conversar com outras famílias, associação dos pacientes e tal. Mas o grande problema é a dúvida. A dúvida é o que mais machuca essas pessoas. Mas eu queria, Adri, que você comentasse que, assim, nessa jornada de perder um filho, um parente, é uma perda. Mas o que a gente vê com as famílias é que vocês acabam ganhando uma família muito grande. Você perde um familiar, mas com esse tipo de jornada que a Adri faz, e são, né, dezenas de pessoas, centenas de pessoas no Brasil, milhares no mundo, você acaba atingindo muito mais pessoas. E você perde um ente querido, mas você ganha uma grande família que coloca todo o suporte em você. Adri e é uma baita responsabilidade. Só dela. Sim, e aí que não vai só na AME, que ela vários. acaba atingindo várias outras doenças. Sim. Então, eu acho que é importante falar sobre isso. Isso é super importante, né? É claro, a gente ressignificar aquele luto, né? Perdi meu filho, foi muito triste, muito dolorido, mas e os outros que me chamam de tia? Eu sou a tia de muitos, né? Veja, nessa caminhada, eu sou madrinha de várias pessoas com AME ou doença rara, né? Então, assim, construiu-se outras relações, e são maravilhosas essas relações, né? Às vezes, a gente se encontra pela dor, mas a gente faz isso um papel muito melhor. A gente transforma a dor em amor, né? Por quê? Porque cada vez que você caminha junto com uma pessoa, às vezes é só isso, como o doutor Léo falou, né? Primeiro a gente tem muita necessidade, você como esquece que se você é médico, se é físico, se é da saúde ou não é da saúde, a gente precisa ter um nome para aquilo que apareceu de diferente no teu filho. Então esse nome é muito importante. E este nome, às vezes, é dado muito grosseiramente. Para mim, o médico que me deu o diagnóstico, ele falou assim, seu filho tem Werning-Hoffmann, que é a atrofia muscular espinhal tipo 1, né? Na época chamava-se pela classificação. Daí eu falei, sim, doutor, e o que eu posso fazer por ele? Você não pode fazer nada porque ele vai atrofiar inteiro e vai morrer em menos de 1 ano. Deixa. Uau! Nossa. Mas e a visão, ela pode ser completamente diferente. Ela pode ser, olha, a expectativa de vida é hoje, com essa doença, sem um tratamento medicamentoso, mas vocês vão ter esse período para aproveitar, para buscar expectativas, para conhecer pessoas, né? Para interagir de outra maneira. E muitas assim, vezes é isso que falta. Falta a forma como você vai dar esse Falta diagnóstico. humanização, né? Faltou muito aí. Faltou muito muito, mas foi bem diferente. longe. Mas era uma outra realidade. Era também, eu acho né? que hoje era uma era um- realidade que, assim, o médico... a gente já falou sobre isso da outra vez, eu acho que é muito importante a gente comentar. O maior problema da medicina, e talvez de qualquer profissão, é o ego das pessoas, né? Então, assim, o médico, ele quando tá ali, e isso tá quebrando um pouco, porque hoje você vai procurar um médico, você sabe mais ou menos o que você tem, os seus sintomas, tudo, você vai jogar ali no chat GPT, na inteligência artificial. Na frente do médico, por sinal, Ele né? vai acertar mais do que o médico, e às vezes mais do que o médico. Ontem, né, nós estávamos no evento lá, então, assim, o estudo me falha a memória, mas assim, o médico, quando ele fizeram um estudo geral, não lembro todos os dados, mas assim, o médico sozinho, ele vai conseguir ajudar 70% daquele diagnóstico. Quando ele usa o chat GPT, aumenta para 72 ou 74. Mas quando você tira o médico e joga só as informações no chat GPT-5, ele acerta 90. Então, ou seja, o médico no processo, ele está atrapalhando, entre aspas, não estou dizendo que é, mas assim, veja como a gente hoje está vivendo um mundo completamente diferente. Hoje, eu não posso achar que eu sou dono da verdade, porque o conhecimento, ele tá... Enquanto a gente está conversando aqui, doenças estão sendo descritas, diagnósticos estão sendo descritos, doenças genéticas e raras. Então, a gente hoje vive um mundo completamente dinâmico, Mas e esse é o hoje- grande problema. Hoje em Né? Porque dia, tem gente que não se enxerga, fica atrás dali do paletó, do jaleco,
e não consegue Hoje em fazer com que dia, essa com informação... Não se abre, os né? estudos sendo assim, tem mais acesso, mais tecnologia, então tem medicações que vão atuar lá no RNA. Então, o médico hoje em dia, ele tem um pouco, acho que até de receio de falar, não tem o que fazer, porque amanhã pode desenvolver um verdade. medicamento, né? Então, É importante sempre estar atualizando, né? sim, eu acho que Pra então todos, hoje... pra tudo, pra Concordo. todas as Hoje a áreas. gente Yes. não pode falar igual Concordo, antigamente, concordo. não temos o que fazer. Não, hoje em dia, de um mês para o outro, aparece uma medicação Eu sou impactado nas redes modificador. sociais sempre com alguma coisa, ó, descoberta de não sei do que. Uhum. Aí nós vamos lá na revista científica, eu na hora, porque Ah. o WhatsApp é um Saber onde mundo, procurar. Uhum. é um mundo sem fim, Uhum. saber onde procurar. E eu concordo com você, Uhum. porque aquilo que tinha de diagnóstico final, hoje, inteligentemente, você fala, olha, até agora não, amanhã Sim. pode ser que sim. Isso mudou a cabeça do profissional da saúde para dar o diagnóstico, né? Até a gente que atende, né? Por exemplo, você vai atender uma pessoa que não consegue andar, né? Que nem a Ame, que tem essa fraqueza muscular generalizada. Aí vem os pais e falam assim, e aí, o que você me diz? A gente não... O fisioterapeuta em si já é um profissional da esperança, né? A gente já dá esperança, então a gente fala assim, vamos, né? Hoje não tem tratamento, Estamos medicamentosos, juntos, vamos, pode não trabalhar ter, mas junto. vamos juntos. Vamos trabalhar, vamos melhorar a qualidade de vida. Exatamente. Amigos, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Aqui eu tenho que começar agora do seguinte: curiosidades sobre doenças raras. Eu tenho vários, eu tenho muitas, e nós continuaremos aqui batendo esse papo para lá de importante e interessante, para dar mais alento, calento, esperança e principalmente informações para as pessoas que neste exato momento podem estar assim cheio de dúvidas, com o coraçãozinho apertado. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com curiosidades, doenças raras, mas comportamentos, né? O diagnóstico que eu já comecei, lendo o comecinho eu comentei com vocês como deve ser complexo para um médico, né, para um profissional da área de saúde dar um diagnóstico raro, né? E aí descobri aqui também com vocês que às vezes demora 7, 8 anos, né, a média de 6,5 a 7 anos para que aquela doença seja diagnosticada, e ela passou por vários médicos, né, várias pessoas dando opinião, vários tratamentos, vários exames, para lá na ponta alguém chegar e falar assim, olha, infelizmente, ou é uma doença rara, mas tem cura, tem tratamento. Mas, enfim, para vocês quatro, as doenças raras, novas estão aparecendo, e essas que já existem, a tecnologia, os medicamentos, as pesquisas estão nos trazendo boas notícias, porque até então, para não ficar pesaroso, a gente não terminar esse nosso podcast dizendo, meu Deus do céu, o mundo está acabando com as doenças raras. Não, elas estão sendo descobertas cada vez mais, elas estão sendo, se não curadas, mas pelo menos tratadas, não é verdade? E dando mais sobrevida para as pessoas, na opinião de vocês? Sim. Vamos falar de coisa boa, então, né? Apesar das doenças serem raras, trazerem toda essa parte ruim, a tecnologia nos favoreceu. Vários medicamentos estão sendo estudados, apesar da grande maioria das doenças raras ainda não ter a cura. Nós temos medicamentos para manter uma qualidade ou algo próximo ao desenvolvimento da criança, né, com os marcos motores normais, né, vai mexer a cabecinha, sustentar, vai sentar, vai engatinhar, enfim, né? Então, algumas medicações estão fazendo isso. Mas nós temos coisas mais legais ainda. A gente teve um aluno aqui da UEL, o Tiago Bittencourt, um rapazinho que não tem nada a ver com doença rara tal, mas acabou conhecendo, né, e se encantou, e o trabalho de conclusão de curso dele, aqui da UEL, foi um documentário sobre a AME, atrofia muscular espinhal. Então, são 5 famílias que foram entrevistadas. Está lindo o documentário. Eu também participei, o Dr. Leonardo participou também. Então, assim, nós temos várias visões. É o dia a dia, nada mais que o dia a dia de uma pessoa, suas dificuldades, o que a pessoa faz. Então, vale a pena. Vamos lá no Instagram, @históriasraras, ou pode ir no @Instituto Fernando Ame, que eu estou reproduzindo também os episódios. Então, a gente tem, um documentário de 40 minutos, né, com as 5 famílias, mais a parte médica, mais as pessoas ao redor, mas assim, cada um falando de si.
porque às vezes, né, as pessoas não fazem ideia de que, por exemplo, para pegar um ônibus é difícil, né? Às vezes você está lá no ponto, daí você vê uma pessoa com a cadeira ali, fala assim, nossa, vou ter que esperar, porque, né, a pessoa vai entrar. E o que acontece com o ônibus? O ônibus não está preparado para a cadeira de rodas, daí a pessoa fica lá no ponto esperando um outro ônibus mais adaptado. Então, assim, são dias a dias. E, assim, o que eu achei lindo dessa sensibilidade do Diego de trazer, que ele fez se tornar um documentário bonito, apesar da dor, está lindo, sabe? Assim, falando coisas pequenas, de uma chuva que você toma, né? De o que você transformou na tua vida em função de uma doença que, na verdade, é triste, né? A atrofia muscular espinhal é uma doença triste, é uma doença, né, aí que realmente mata muitas crianças, mas também temos muitos estudos e agora nós temos 3 medicações que já estão incorporadas no SUS. Todas as pessoas têm o direito, é claro, nós temos que ver a bula, temos que ver toda a regulamentação de cada uma das medicações. Ainda não está disponível para todos, né, porque os processos estão sendo feitos, né, mas aí é uma esperança, que a gente nunca pode perder, chama-se esperança. Esperança de um mundo melhor, de um amanhã melhor. E assim, as barreiras, né? As barreiras que você comentou, a barreira de locomoção é uma grande, mas nós temos várias barreiras, principalmente no país. O país, né, nós temos o melhor sistema de saúde público do mundo. Ao mesmo tempo que ele é tão grande, as informações que nós colocamos nele ainda não estão integradas entre elas. Então, se você é atendido numa UPA aqui, e você é atendido numa UPA amanhã, você não consegue saber o que aconteceu. Nós estamos começando um processo de integração das vacinas, por exemplo, que a gente já consegue ter uma ideia, seja sistema público ou privado, você aparece lá depois que toma a vacina. Mas esse é um grande problema, né? Você ter acesso à medicação. E essa é a diferença, né? Então, assim, nós temos, a Adri comentou sobre a AMI, são 3 medicamentos, mas esses medicamentos, eles têm critérios para serem oferecidos. Por mais que você tenha critérios para oferecer esse tratamento para todos os pacientes, chega uma parcela do paciente que não consegue. Estão chegando medicamentos a cada momento, são medicamentos que não custam mais R$100, R$200, eles custam 17 milhões de reais, eles custam, né, muito caro. E aí a gente entra numa outra barreira, né, porque existe uma dificuldade, não do poder público em si, porque são pessoas diferentes. Então, eu que estou ali vivendo aquela situação e preciso desse medicamento, a minha visão é aquela, eu quero esse remédio. Mas o poder público que tem que pagar esse medicamento, ele está olhando com aquela quantidade de recurso que vai ser destinado para uma pessoa, ele entende que aquela quantidade de recurso poderia beneficiar em vários outros aspectos. Só que o SUS não permite essa diferença. O SUS tem que oferecer saúde igual para todo mundo. É um dos nortes do sistema. Então, são medicamentos caros, são medicamentos que chegam a cada momento, a gente precisa estar preparado para receber isso. Até certo ponto, a gente não tem como custear tudo isso para toda a parcela da população, mas nós somos obrigados a custear. Então, para esse medicamento ser ofertado para a população, para ele chegar, por exemplo, ela está falando para a AMI. AMI eu tenho tratamento para tipo 1, eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4. Eu tenho tratamento para 1 e 2, nos convênios eu posso utilizar para o tipo 3, mas no SUS eu não posso prescrever para o tipo 3. Nós batemos recorde de consulta pública agora, porque a Conitec é um órgão que vai dizer se aquele medicamento ele tem que ser incorporado para os pacientes do SUS ou não. E essa Conitec, esse é o grande problema, porque ela é um órgão que deveria ser técnico e ele é político. É um órgão político, né? Pela primeira vez, nós conseguimos colocar um representante da população lá dentro. Só que ele sozinho não consegue fazer esse voto. Então, a Conitec é um órgão que deveria ser técnico, deveria analisar tecnicamente, mas, infelizmente, ele tem uma análise política. E ele acaba atrasando a incorporação de medicamentos que são necessários e que quem está sofrendo ali pontualmente precisa daquilo, deseja aquilo, mas tem muita gente olhando com outros interesses, e interesses que também devem ser valorizados, porque é um recurso muito grande que poderia ajudar muitas outras pessoas, mas a gente não pode ter essa dúvida, né? Exatamente. A gente está falando a respeito
um montão de tratamento, um montão de pesquisa. Eu sei que tem remédio que custam milhões uma dose, não é verdade? Não é exagero, né? Centenas e centenas de milhares de dólares, e aí são raros até para virem para o Brasil. E como geneticista, existe uma prevenção de doenças para familiares de para um paciente diagnosticado? Como que atua essa parte do geneticista, assim? Porque, na minha opinião pessoal, melhor do que tratar é prevenir. Na verdade, a gente tem uma indústria sempre do tratamento. E a prevenção? Sim. Que tal chegar na prevenção? Dentre as informações do positivo que você perguntou agora nesse bloco, a gente tem que a gente conhece cada vez mais e o acesso ao exame genético também está cada vez mais acessível. Nós temos formas de se prevenir. Por exemplo, se a Adriane fosse ter mais filhos com aquele mesmo marido dela, teria a chance de 25% de chance dela ter outro filho com a AMI, o mesmo caso que o Fernando, o filho dela, teve. Eu vou fazer só uma observação, doutora. Quando a gente descobriu, vocês né, pesquisaram. a genética, eu estava grávida, eu tinha mais uma irmã e 2 cunhadas grávidas. As crianças nasceram no mesmo ano que o Fernando. E então todo mundo correu no geneticista, enfim, né? Foi uma confusão. Deixamos o doutor Salmo lá de Curitiba quase louco, né? Imagino. Um monte de grávida e confusão. E dali para frente, nós fizemos um mapeamento genético, enfim, né? Só eu tinha 2 genes, né? Eu tenho o gene da fibrose cística e o gene da AMI. Meus irmãos, minhas irmãs e irmãos não têm, nenhum tem. E assim, muito interessante que a gente sempre falava lá em casa, né? Depois eu sou a segunda, nós somos 6 filhos, eu sou a segunda, né? Daí, lá em casa, não era mais cartas de amor, né? Era exame genético. Então, eu, nesse casamento, né? Depois casei de novo, eu falei, meu querido... Vai testar, pedir o exame para ele. Vai fazer seu mapeamento por genético. Isso que é interessante esse mapeamento. Isso tem que ser feito, é uma recomendação. Então, assim, eu tenho casais que me procuram em consulta no consultório por conta de que, a gente quer avaliar se tem risco para nossos filhos ter alguma condição de saúde. Então, por exemplo, às vezes a mulher fala assim, eu tenho um primo meu que tem distrofia de Duchenne, que é uma condição também geneticamente determinada e que ela pode ser carregadora da mutação e que filhos meninos dela podem ter filhos também com essa alteração. Então, a gente consegue avaliar se ela é realmente carregadora, usando esse termo só para facilitar, e que a gente consegue, com o resultado do exame genético, eu posso falar para ela, olha, se for menino, 50% de chance do seu filho ter o mesmo que o seu primo. Então, ela pode, uma forma de prevenção hoje é indo pela reprodução assistida. A gente tem que ir lá no 5º dia do embrião fertilizado, né, por ela técnica do laboratório, é possível analisar, por exemplo, o casal teve 5 embriões. Dos 5 embriões, às vezes 3 embriões são acometidos com aquela alteração. Então, ficam 2 embriões que ela pode implantar e evitar que aquele filho tenha aquela condição. Então, a gente tem que casais mesmo saudáveis e também mesmo sem história familiar, uma a cada em torno de 30 a 50 pessoas, por exemplo, possui o gene SMN1, que é o da AMI, que a gente está muito falando aqui de AMI, mas só para explicar, a AMI é a atrofia muscular espinhal, é uma condição que tem esse padrão de herança, a gente aprende na escola, o azinho. Sim. Então, é como se a Adriane tivesse um azinho alterado no DNA dela e que o pai do Fernando, do filho dela cometido, tinha um azinho alterado também. E o Fernando tinha o azinho alterado. Então, ele tinha aquele gene SMN1 não funcionante adequadamente no DNA dele. E isso levava a uma alteração muscular, motora, né? Que ele teve atrasos. E, às vezes, a gente tem a progressão, realmente, o paciente, às vezes, tem atraso no desenvolvimento. Por exemplo, não senta no tempo esperado, não anda, né? E, às vezes, é uma doença progressiva, realmente, que vai piorando. Então, a gente tem como evitar hoje, fazendo esses exames genéticos, que, eu vou dizer, Marcão, no futuro, a gente vai ter que, às vezes, os casais, eles vão se encontrar, mas peraí, deixa eu ver se você tem alteração nesse gene ou não, para saber se match foi dado ou não. Não, mas entendeu? antes do match, não é verdade? Quais são o seu exame genético? Exato, já tem ali no perfil, igual os Tinders, etc. Eu tenho mutação no SFTR, no SMN1. Você tem também, então eu não posso ter filhos com você, então eu nem vou me relacionar. Eu não acho que seja tão impossível isso no futuro. Não, mas eu acho que realmente é possível. Como geneticista, algum sinal clássico de alerta para a hora de buscar o geneticista, ou isso pode partir a partir desse programa mesmo? A gente está falando muito assim, criança
criança. Uhum. Nós estamos crescendo, fase adulta e pessoas com mais idade. Então, da curiosidade do meu dia a dia, que eu sou médica geneticista, eu atendo pacientes de todas as faixas etárias. E a gente tem que a maior parte realmente acomete quando criança. Mas tem algumas condições que no adulto que a gente vai ter um olhar, entendeu? Então, por exemplo, eu atendi essa semana um casal que o homem tem uma perda da visão. Ele é cego de ambos os olhos. Ele tem uma condição que chama retinose pigmentar. E aí eles me procuraram para saber sobre risco para filhos dele terem a mesma alteração visual que ele e a irmã dele também tem. Então, a gente consegue investigar sobre qual é o gene possível ali de alteração que está levando a isso, para ele da perda visual. Não que a gente vai curar, infelizmente, mas a gente consegue estimar riscos para filhos ter aquela condição. E essa também é uma condição que hoje a gente tem a terapia gênica, que é uma forma de medicação que ajuda a diminuir a progressão da condição, assim como existe hoje para a AMI, que essas medicações que o Dr. Leonardo e a Adriane colocaram são medicações que amenizam ali do comportamento daquele gene alterado, do SMN1. As medicações, elas dão uma ajudinha ali para o gene funcionar mais adequadamente bem, não para o saudável, mas de uma forma a amenizar os sinais e sintomas. Quanto tempo leva, em média, para chegar a um diagnóstico genético? A gente tem esse tempo aí da odisseia diagnóstica que eu mencionei, mas a gente tem que realmente demora, e também médicos geneticistas tem 380 no país todo. Então, imagina, a gente tem de pediatras 40 mil, imagina geneticistas. Em Londrina, poucos, né? Tem eu e tem a doutora Elisandra também, que é uma colega que se formou também em Ribeirão Preto, então nós estamos em nós duas, e agora a gente começou até atendendo o SUS ali no A Marcelo Shoa? A Marcelo Shoa, ela fez uma especialização de oncogenética, então ela é oncologista, e ela fez ela não é geneticista, ela é oncogeneticista, ela fez uma especialização de oncogenética. Então ela não atende, por exemplo, retinose pigmentar, ela atende só envolvido na oncologia, entendeu? Olha que legal, porque o Uhum. geneticista, eu sempre falo brincando assim, uma brincadeira, uma coisa muito, muito simples da minha parte. Falo assim, pessoal, busquem o geneticista, porque me parece que ele sempre é um detetive. É um detetive, né? É um detetive. Ó, identificou, a partir do geneticista, você tem toda uma cadeia de outros médicos, porque você não é que você não cura, mas você vai indicar isso para informação. É tudo que a gente falou aqui, assim, é de procurar. Por exemplo, hoje mais cedo eu estava atendendo no consultório uma família que está com uma criança com crises convulsivas de difícil controle. E a gente os neurologistas, então a equipe multidisciplinar, como a gente falou, como é muito importante, né? Mas a gente está ali procurando respostas do que aquela menininha tem, se o casal tem chance de ter filhos com a mesma condição. Então a gente está procurando e investigando, né? E a informação é o mais importante aí para amenizar. Mas a genética é uma área realmente eu tenho que entender o rodapé de oftalmo, de cardio, de neuro, de várias áreas, assim. Por isso tem poucos geneticistas, então. Eu vou dizer que é o clínico das doenças raras, vamos dizer assim. Então, e tem poucos por conta, realmente, às vezes, do acesso, né? Então, a dica que eu passo para as pessoas agora é o seguinte: a busca pelo geneticista é exatamente porque ele é um detetive, de uma forma muito simples, né? De uma forma muito... Ele é um detetive para diagnosticar exatamente as doenças raras. A partir do momento, aí você continua nos outros médicos todos, tá bom? Nós estamos saindo para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais curiosidades a respeito de doenças raras. Não sai daí que a gente volta no último bloco com mais informações. Estamos terminando o nosso bate-papo a respeito de doenças raras, terminando aqui, porque o assunto é extremamente importante, ele não tem fim, porque nós chamamos aqui profissionais que têm um cabedal de conhecimento gigantesco e dificilmente iam encerrar um assunto como esse. É um assunto encerrável. Não sei se essa palavra existe, mas não dá para encerrar. A gente, sim, faz aqui apenas um diagnóstico muito, muito simples e faz com que as pessoas parem para pensar em ter esses profissionais mais perto de vocês, diagnóstico mais perto de vocês, façam prevenções. A palavra sempre é prevenção, prevenção, prevenção. Então, eu gostaria de agradecer. Adriane, muito obrigado, prazer mais uma vez ter você aqui, e que venha mais vezes para a gente falar a respeito não só da AMI, mas de todas as outras doenças. Obrigado pela sua presença, viu? Bem, eu que agradeço pelo espaço, e assim, vamos falar um pouco de teste do pezinho. Falar de programa de triagem neonatal é muito longo, vamos falar de teste do pezinho, que todo mundo conhece, aquela gotinha que pega lá no hospital, aqui no Paraná, é na maternidade, nas maternidades, né? Então, importantíssimo para a prevenção, para a doutora Júlia ter um pouco menos de trabalho, né? Não que eu queira que ela tenha menos trabalho, mas assim, isso previne.
é a prevenção. E nós conseguimos colocar na 14.154, legislação federal, a AME também, e outras doenças raras. Importantíssimo, nós temos a lei aqui do Paraná e temos a legislação de Curitiba. Então, implementar e fazer isso o mais rápido possível, porque hoje, com o conhecimento, com a tecnologia que nos ajuda, se a gente não fizer isso, a gente está permitindo que se crie uma geração de pessoas com deficiência. Porque grandes doenças que são que podem ser detectadas com essa expansão do teste do pezinho, passar de 7 para 52 já melhora, né, como diz a lei federal. Isso é importantíssimo, por quê? Porque nós podemos até ter a cura de algumas doenças que estão, se detectadas precocemente, lá no pezinho, até a AME. A AME é importantíssima, porque a criança nasceu, já está perdendo neurônios motores, né? Está perdendo as capacidades dela, entre outras doenças. Mas, assim, o teste do pezinho tem que ser para ontem, Marcão. Né? Então, a ampliação desse teste é de suma importância. Então, todos os estados, em conjunto com o governo federal e até iniciativas das cidades, né, dos municípios, é fundamental a gente ter implementado a ampliação do teste do pezinho. Muito obrigado. Ô, Adriane, qual que é o arroba? Onde é que a gente te acha? @ Instituto Fernando AME, tudo junto. Instituto Fernando AME. Aí vocês me acham lá. Muito bem. Doutor Leonardo Valente de Camargo, obrigado mais uma vez, sempre muito esclarecedor e muita coisa ainda para a gente conversar sobre neurologista e neurônios. A gente precisa, uma hora dessas, sentar novamente para a gente conversar a respeito de foco em doenças neuromusculares, especificamente sobre esse assunto. Por que a gente esquece tanto depois das vacinas? Por que a gente precisa fazer exercícios mentais? Por que a gente precisa pesquisar um pouco mais todos esses nossos neurônios? Na verdade, essa nossa cabeça pensante, a gente cuida do corpo, vai para a academia, faz força e não se preocupa, né, com a cabeça, com os neurônios. Obrigado pela sua presença. Imagina, Marcão, obrigado pela oportunidade aí de vocês de trazermos essas informações tão importantes. Eu quero destacar um pouco do que a Adri falou aqui. Nós falamos sobre custo, né, investimento. Então, o teste do pezinho, nós temos que focar para que realmente seja feito um diagnóstico correto. Porque se o tratamento é tão caro, por que eu vou adiar o tratamento e deixar de fazer esse tratamento no melhor momento? Então, a Adri deu essa deixa agora. Então, assim, na AME, você tem... Esses neurônios, eles precisam de um alimento, né, que é a proteína SMN. Quando você nasce com essa mutação, sem tantos outros genes que são parecidos, os neurônios param de ter alimento, eles começam a morrer, a degenerar, e isso vai levando a diversos outros sintomas que o paciente tem. Então, quanto antes eu fizer o diagnóstico, quanto antes eu instituir o tratamento, independente de qual é o tratamento, menos sequelas ou menor é a chance dessa pessoa desenvolver com mais dificuldades. Então, se eu tenho o tratamento, ele é caro, e eu tenho que fazer esse diagnóstico precoce, nada melhor do que fazer ao nascimento. Então, o teste do pezinho ele é muito importante para a gente direcionar os recursos de maneira correta, se os tratamentos já estão disponíveis. E, obviamente, assim, mais uma vez eu chamo a atenção, o que os pacientes querem muitas vezes é um diagnóstico, então isso facilita ter acesso ao diagnóstico. Então, a gente precisa brigar, precisa se unir, realmente é uma coisa que todos os profissionais da saúde e não profissionais da saúde precisam fazer. Muito bem. Doutor, contato seu? No Instagram, @drleocamargo.neuro, a gente já consegue se comunicar. Camargo. .neuro. .neuro. Aí te acha lá. Acha lá. Qualquer dúvida, qualquer situação. Fiquem ligados, né? A gente tem aí, né, virão ao longo desse mês, o mês de divulgação da AME, vários outros projetos que estão para acontecer, para que a gente possa viabilizar, realmente criar esse ecossistema das doenças raras na cidade. Em breve, muitas novidades por aí, só acompanhar que a gente, em conjunto, todos que estão aqui, estaremos juntos nesse projeto. Muito bem. Doutora Júlia Liuti, por gentileza. Eu vou romper um segundo, que agosto, dia 8/8, é o dia da AME, da conscientização da AME, e mês de agosto é conscientização da atrofia muscular espinhal. Muito bem. Júlia, muito obrigado pela sua presença, viu?
Obrigada a você, Marcão. Obrigada a esse espaço na Pai Querer 91.7. E complementando a fala, só para finalizar o assunto também do teste do pezinho, mas dizendo que o Paraná está atrás, né, comparado a outros estados, no Distrito Federal, Minas Gerais e também São Paulo. A gente tem que hoje um bebê que nasce lá tem em torno de 50, 60 condições já sendo testadas ao nascimento, incluindo a AME. Mas aqui no Paraná a gente tem 7 condições sendo testadas. Então todo esse movimento da Adriane, do Léo, tudo muito válido. E até a gente foi na Câmara falar em março, abril, acho que foi, junho, para a gente poder realmente ampliar o conhecimento de quem está ali na Câmara dos Vereadores, mas para o estado do Paraná é preciso que a gente corra atrás também desses outros estados para que a gente tenha o diagnóstico precoce e o melhor tratamento a ser instituído para todas essas condições que a gente tem hoje a possibilidade, tá? Se as pessoas ficarem curiosas a respeito de geneticista, o que é, o que faz, tal, Onde como estão, é o que que te comem, né? Onde moram. como se reproduzem. Como vivem. Era essa a chamada. Era essa a Genética, chamada. reprodução. Né, cara? Foi, ficou bom. Tudo a ver, né, cara? No Instagram, né? Então, o meu Instagram é doutora Júlia Liucci. O Liucci é 2 T's e I no final, ponto genética. Muito bem. Obrigada. Camila Bonomo, obrigado. Obrigada a você, obrigada a Pai Querer por esse espaço para a gente poder falar um pouquinho, né, dessa situação, né, familiar e de todos os que acompanham as doenças raras. Eu acho que batendo um pouco no teste do pezinho facilita até para a reabilitação, né? Com certeza. A parte multidisciplinar, quanto antes um diagnóstico, será mais assertivo aquela reabilitação, né? O tratamento mais eficaz, com um futuro que a gente pode prever um pouco mais, né? Infelizmente nem todas têm tratamento, mas a gente pode poder diminuir os efeitos, né, da doença. Então, acho que esse tratamento multidisciplinar é super válido nas doenças raras, o acesso aos diversos médicos, às diversas terapias, eu acho super válido e quanto mais a gente tiver esse acesso, esse conjunto de todas as equipes, na enfermagem, serviço social, psicólogo, terapeuta ocupacional, tem muitas profissões que podem auxiliar, eu acho que é muito melhor para o paciente e para a família, né? Com certeza. Não, muito feliz. E também o seu contato. Meu contato é @cabonomo. Qualquer coisa, se precisarem, pode mandar lá no Instagram. Bonomo. Com C. C-A Bonomo. Tudo junto. Que bom. Eu percebi aqui, Adriane, que você montou um ecossistema, né, para que esses profissionais eles possam, unidos, né, que eu percebo que vocês se conhecem, que vocês somam experiências, né, das suas profissões em busca de mais soluções. Dependente da perda do seu filho, ele recupera hoje autoestima, trabalho, pesquisa, não é à toa que tudo isso aconteceu na sua vida e você é uma guerreira para isso. Obrigado pelas todas as indicações que você fez, você montou esse podcast, né? Que você foi atrás de todo o pessoal, eu agradeço muito. Agradeço também a possibilidade de ter momentos como esse para que a gente leve tanta informação para muita gente num espaço tão especial, tão importante quanto a Pai Querer 91,7. Obrigado a todos vocês. Ótimo. Adriane Loper, Leonardo Valente de Camargo, Júlia Liucci e Camila Bonomo. Muito obrigado a todos vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer.